Olá, meus amigos, que a graça e a paz do Criador continue a reinar nos nossos corações aí, tudo bem com vocês? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o Pai tem nos concedido aqui, para a gente estar aqui sempre batendo papo sobre Bíblia, sobre Escritura Sagrada, né? Confesso que eu estou com meu coração muito feliz, né? Onde nós já passamos de 100 inscritos lá no nosso canal do YouTube, né? Estamos com 105 amigos e amigas ali que tem se inscrito no canal, né? Tô com o coração muito feliz mesmo, meus irmãos, né? E eu fico mais feliz ainda em saber que tem alguns amigos, algumas pessoas que têm entrado em contato comigo e falado comigo assim: pastor, puxa vida, assistindo seus vídeos, vendo as ministrações, me despertou o desejo muito grande de buscar conhecimento, de ler mais sobre a Bíblia, né? De aprender, para a gente não estar falando heresias, para a gente saber o que fala. Então isso daí é o que tem deixado o meu coração muito feliz. A própria Bíblia fala, né, sobre os frutos, né? Então eu fico muito feliz com essas pessoas, amigos e amigas aí que têm, né, se dedicado no estudo bíblico, que têm assistido meus vídeos aí, enfim, que está estudando as Escrituras Sagradas. Isso me deixa muito feliz e mostra que eu estou fazendo a coisa certa, que eu estou no caminho certo, né? Muito obrigado, meus irmãos e amigos, né? E você que não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que também é uma maneira, né, de você poder, né, fazer uma obra missionária, de levar o evangelho para outras pessoas aí, amigos das redes sociais, né? Então é muito bom, né, a gente poder fazer parte aí, de adentrar dentro aí dos corações, né, das casas, junto com o Espírito Santo, para poder levar conhecimento bíblico e conhecimento histórico. Beleza, meus irmãos? Não se esqueça lá de deixar o like, né, compartilhar esse vídeo aí. Isso é como eu sempre falo, né? Vamos estar obtendo conhecimento, que conhecimento é algo que ninguém tira de você, né? As próprias Escrituras sempre nos fala, né, o quanto mais nós buscamos conhecimento, menos nós ficamos enganados, né? Então isso daí é muito bom. Eu sempre faço esses vídeos aqui na humildade de Provérbios 15:33, com amor, com dedicação, justamente para ensinar as pessoas num contexto mais histórico, um contexto mais cultural da época. E hoje eu quero falar de algo assim que, se você ouvir esse tema, né, eu tenho certeza que você nunca parou para pensar. E eu acho legal você parar para escutar, para você entender esse estudo, porque de repente alguém pode perguntar isso para você. Beleza? Eu quero falar mais sobre, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 34 e 35, beleza? Eu sei que você tem a Bíblia aí, se você não está com ela aberta aí, depois você abra e acompanhe o que eu estou dizendo aí. Olha só a nossa temática. Por que o apóstolo Paulo proibiu as mulheres de falar nas reuniões e nos cultos? Aqui eu já quero começar com uma pergunta. Por que o apóstolo Paulo proibiu as mulheres a falarem ali nas reuniões, no culto? E isso daí você se encontra, que nem eu falei, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, versos 34 e 35. Acompanhe aí nas Escrituras Sagradas, se liga só o que fala. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas esteja sujeitas, como também ordena a lei. E se queres aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos. É vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Irmão, se você não conhecer todo o contexto que estava dizendo aqui, muitas pessoas podem parar e trazer aqui um breve pensamento empírico de falar: cara, o apóstolo Paulo, eu acho que ele era machista. Porque qual é a razão dele proibir as mulheres de falar na igreja, de expor suas opiniões? Se você pegar, grosso modo, somente esse versículo e fazer dele uma base, né, você vai falar que o apóstolo Paulo era um cara totalmente machista. Mas não é bem assim. Então eu quero que você participe aqui comigo para você entender, né, se algum dia alguém perguntar para você, ou até mesmo para conhecimento seu, é legal que você entenda todo o contexto que eu vou falar aqui para nós. Irmãos, foi que nem eu falei, se nós pegarmos somente esses dois versículos, se a gente analisar aqui, né, com certeza nós iremos deixar a nossa mente fluir para vários
né, pensamentos. Mas aí quando a gente fala o que seria uma pessoa machista, conforme o dicionário, que nem nós ouvimos falar muito sobre esse lado machista, que infelizmente muitos homens são machistas, não generalizando, mas o que seria uma pessoa machista? É alguém que acredita na sua superioridade de gênero masculino sobre o gênero feminino. Então por isso mantém aquelas atitudes que para mim, e eu creio que para todos vocês, é totalmente discriminatória, né, e totalmente desrespeitosa também em relação às mulheres, certo? Mas será que as mulheres judias, elas não tinham liberdade de expressão? Será que lá naquele contexto cultural lá daquela época, né, na formação do povo judeu, será que as mulheres literalmente não tinham essa liberdade de se expressar, de participar dos cultos? Porque se eu pegar esse versículo que eu falei para vocês, automaticamente nos traz um ponto de interrogação. Traz ou não traz? A gente fica pensando, puxa vida, mas é mesmo, eu nunca parei para pensar nisso daí. Mas hoje eu tenho certeza que você vai aprender de uma forma bem simples, irmãos, e de uma forma bem interessante. Então, se você pegar essa palavra, quando nós falamos aqui, liberdade de expressão, no Brasil nós vivemos num país estado laico. O que é um estado laico? O estado laico é onde qualquer pessoa pode professar ali a sua fé, a sua religião, né? Que literalmente você não está sujeito à morte, ninguém vai te matar, né? Pela intolerância religiosa. Isso estou falando do campo mais físico, de te matar. Então a liberdade de expressão é o direito de expressar o quê? Livremente, né? Sem qualquer tipo de censura, tanto no governamental, beleza, como institucional e também na parte religiosa. Isso eu estou falando de lei, tá? Isso eu estou falando de lei. Apesar que infelizmente aqui a censura, a liberdade de expressão, tanto governamental e também religiosa, hoje infelizmente acontece, tá, meus irmãos? Vamos falar aqui. Então nós vivemos ou tentamos viver num país chamado democrático, né? Que seria o quê? Uma democracia, né? De uma forma de governo, de um poder totalmente político que é exercido pelo povo e geralmente por meio de representantes eleitos. Então o que é uma democracia? Não é porque eu conheço ou eu estou buscando mais um pouco da história que eu sou o dono da verdade. Então cada pessoa tem o seu direito de se expressar, de colocar as suas opiniões aí. Isso daí é algo que nós chamamos algo democrático, sempre está respeitando ali cada opinião de cada pessoa. Então eu quero aqui analisar, meus amigos, com vocês, todo esse contexto da carta do apóstolo Paulo à igreja lá de Coríntios. Irmãos, quando eu pego ali o livro de 1 Coríntios que eu falei para vocês ali do capítulo 14, do versículo 34 e 35, ele diz assim: as mulheres estejam caladas aonde? Na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Beleza? É o que está escrito aí. Mas aqui, meus queridos amigos e amigas, é preciso a gente saber o que se passava lá na igreja de Corinto para a gente entender literalmente o seu contexto. Então é que eu falo, infelizmente algumas pessoas, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, evangelistas, até mesmo um servo ou uma serva de Deus, têm errado muito porque não conhece ou não lê todo o contexto do que está dizendo ali nas Escrituras Sagradas. Eu sei que tem alguns contextos que é difícil da gente entender, porém a gente temos que ir lá para a história, né? Que a Bíblia não fala muito da história um pouco mais teologicamente falando. Por isso que a gente precisa se aprofundar mais em livros históricos para a gente entender. Mas no contexto ali de Corinto, meus irmãos, né? Esse contexto, né? É literalmente uma ordem e a estrutura lá da igreja de Corinto. Por quê? Porque nessa passagem o apóstolo Paulo não estava sendo machista, que nem soa aos nossos ouvidos e soa no primeiro impacto que nós vemos ali, nessa situação. Então o que estava acontecendo lá na cidade de Corinto? Primeiro, você precisa entender a geografia da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, por isso vinham pessoas de
todos os lugares do mundo lá para a cidade de Corinto. Era uma cidade totalmente cosmopolita, onde vinha várias culturas para a cidade ali de Corinto, justamente também com essas pessoas que vinham não só para passear ou para comprar ali na cidade de Corinto, né? Via também com elas várias crenças religiosas. Então, várias crenças religiosas também de pessoas que iam para Corinto, eles traziam consigo os seus dogmas, os seus costumes, as suas conceitos. Então, não é diferente de hoje. Hoje nós estamos num país, Estado laico, totalmente de uma miscigenação, né, maravilhosa e com vários tipos de cultura, cada um com a sua cultura, né? Então, devido a esse motivo, meus irmãos, havia lá em Corinto várias honras a vários deuses, inclusive um deus, uma deusa lá de um templo que é o deus, o templo da deusa Afrodite, né? Só para você ter noção de como que era esse templo lá, irmãos. Esse templo, a deusa Afrodite, uma vez no ano tinha uma festa que era um culto, tá? Realizado essa deusa Afrodite, aonde se reunia nada mais, nada menos de 1000 prostitutas cultuais. Era pouca, irmãos? Então, assim, essa festa que tinha uma vez por ano lá na cidade de Corinto gerava muitos lucros para aquela cidade de Corinto, aonde envolvia, né, no seu contexto várias relações sexuais, orgias, enfim, era algo terrível que acontecia lá. Tinha cristãos, tinha, né, gregos, tinha vários tipos de cultura lá. E um ano, né, uma vez no ano, tinha esse culto a essa deusa Afrodite, né, que era considerada a deusa do amor. Quando eu falo aqui, meus irmãos, olha só, quando a gente fala sobre a Afrodite, me fez voltar lá em Atos, no capítulo 19, versículo 23 ao 41. Depois você dá uma olhada aí, eu quero fazer um paralelo aqui a uma deusa chamada deusa Diana, ou Artemis, que era uma deusa, né, lá no Éfeso, lá em Efésios, para os Éfesos, que lá na antiga Ásia Menor, que era considerada o quê? A deusa da fertilidade, né? Então, olha só para você ver, irmão, só fazendo aqui um paralelo para você entender aqui. Então, Paulo, meus irmãos, nós vamos entender aqui que, assim, nas suas viagens missionárias, se não me falha a memória, essa foi a terceira ou a quarta viagem missionária, quando Paulo vai lá para a igreja de Corinto, Paulo, ele passa 1 ano e meio, mais específico, numa cidade chamada Dacaia, lá na igreja de Corinto. Paulo viu, né, que era uma necessidade muito grande, né, estabelecer uma igreja lá, que nós vamos entender aqui, né? Mas aqui, presta atenção comigo, aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Irmãos, como se sabia quem era prostituta naquela época? Como a gente sabia lá naquela época, não estou falando de hoje, tá? Eu estou falando lá naquela época, como a gente se detectava quem era prostituta. Primeiro, para ser uma prostituta cultual, né, para diferenciar das mulheres que não eram prostituta, primeiro, raspava-se o cabelo. Então, todos que vissem uma mulher com o cabelo raspado, lá naquela época, tá, meus irmãos, né, se tratava de uma prostituta cultual lá de Afrodite. Interessante isso daí, né? Bacana, né? Então, quando uma mulher, isso eu estou falando naquele tempo, tá, irmãos? Nós vamos entender aqui. Então, quando viu uma mulher lá em Corinto com o cabelo raspado, já se conseguia detectar e diagnosticar que aquela mulher era uma prostituta serva de Afrodite. Então, essa era uma forma de identificar. Então, pelo fato dessa prostituição cultural
que tinha lá, e além de dar muitos lucros na época, né, as mulheres tinham total direito de opinar nos ajuntamentos das assembleias públicas e totalmente se fazendo em pé de igualdade lá naquele contexto histórico lá. Tá entendendo, meus irmãos? Então, naquela época, a prostituta tinha cabelo raspado, né? Lá a deusa Afrodite, e elas tinham total liberdade para expor suas opiniões, falar, chamar, convencer, até que viesse ali a se deitar com ela, ter relações, enfim. Eu não quero entrar mais no contexto, né, do que acontecia lá em Corinto, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo aqui, tá? Então assim, irmãos, olha só para vocês verem aqui. Aí nós pegamos aqui, quando a gente fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 5 e versículo 6, olha que legal que fala, né? Fala assim: se a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, né, envergonha a sua cabeça. Então hoje nós temos alguns irmãos da Congregação Cristã do Brasil, inclusive um beijo para todos os meus irmãos da CCB, né, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês aqui. Mas esse véu que é colocado lá com as nossas irmãs lá da CCB, justamente, né, tem tudo a ver contextualmente com esse contexto lá de 1 Corinto. Por isso que elas utilizam o véu, que vocês vão entender aqui. Então, se a mulher ora ou profetiza com a cabeça descoberta, envergonha a sua cabeça. Então não há diferença entre ela e a mulher que rapa a cabeça, né, no versículo. E se você pegar o versículo 6, fala: se a mulher não estiver coberta, que ela tenha também o cabelo curto, mas se for vergonhoso para que a mulher tenha cabelo cortado bem curto ou tê-lo rapado, então lhe ponha o véu. Você está entendendo, meus irmãos? Por que as irmãs colocam aquele véu? Naquele contexto, lá daquela época, o apóstolo Paulo, foi o que eu falei, ele ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto, lá na cidade de Dacaia, certo? Qual era o objetivo do apóstolo Paulo lá naquela cidade? Era pregar a palavra, né, de Cristo, ganhar almas para Deus, fazer uma boa fundação lá da igreja, que nem ele fez. E a igreja naquela época local estava crescendo de uma forma, né, absurda. Então reflita comigo, para agora comigo um pouco e reflita comigo. Pensa comigo, aquelas mulheres prostitutas que serviam a deusa Afrodite, né, diante daquele templo, quando ela se convertia a Cristo, quando ela deixava Salmo 37, verso de número 5, entrar na vida dela, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. João 15,16, não foi vós quem me escolheu, mas eu vos escolhi, né? Quando fala lá em João 3, o nascer de novo chegava na vida dessas prostitutas e ela abriu o coração, né? Quando elas voltavam, né, totalmente com a vida transformada, purificada para o seu convívio familiar, né? Mas elas voltavam com o seu cabelo raspado. Pois a gente sabe que o cabelo não cresce de uma hora para outra. É ou não é? O cabelo ele não cresce. Então, qual era a única maneira dela cobrir a sua vergonha? Colocando véu. Legal, irmãos, isso aí. É bacana você entender. Então, olha só que legal. Então, Paulo, o Espírito Santo, Deus, Jesus, ele é tão inteligente que ele já sabia que algumas prostitutas que iam voltar a servir a Cristo, a entregar sua vida, quando elas viessem, não dava tempo para esperar o cabelo crescer. Por isso que a única maneira de cobrir a vergonha, que nem Paulo, ele fala aqui no livro de 1 Coríntios, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que colocar o véu. Porque aqui no versículo acima, que nem eu acabei de mencionar aqui, se o cabelo delas estava curto, elas não queriam vir, elas se sentiam envergonhadas. Mas se o cabelo estava rapado, o que
Paulo fala através do Espírito Santo, puxa, coloque o véu. Então toda mulher que era identificada com aquele véu, mesmo com o cabelo raspado, era uma total identificação que aquela mulher não era mais uma prostituta. Que ela literalmente estava voltando a fazer as coisas do chamado dela, de entregar a vida para Jesus. Então olha que interessante. Além disso, meus irmãos, uma ex-prostituta, né, quando ela entregava ali sua vida para Jesus, tinha vários e vários problemas para enfrentar. Primeiro, cabelo raspado. A gente sabia que ela era uma prostituta naquela época. Aí vem outra pergunta, outro problema. Qual homem que se casaria com uma mulher, né, sabendo que ela era uma ex-prostituta naquela época? Então essa foi a razão pela qual Paulo disse que as mulheres deveriam permanecer caladas dentro da igreja. Então isso é algo que somente teve validade naquela época, que foi para a cidade de Corinto devido ao motivo que eu falei acima. Não é que as mulheres eram proibidas de falar, é porque aquelas prostitutas cultuais lá, quando estava tendo um culto, ou quando estava tendo uma reunião ali em Corinto, elas vinham e queriam ali expor suas opiniões, falando que eles estavam errados, né? Falando que o Deus delas, Afrodite, estava certo, estava causando divisões entre o povo, causando divisões em pensamentos de homens, em pensamentos de mulheres. Por isso que Paulo fala para as mulheres, ó, fiquem caladas no culto, não falem nada. Não falem nada, porque vocês querem perguntar alguma coisa, pergunte para o marido de vocês quando chegar em casa. Não dê assunto agora, porque elas não sabem o que estão fazendo. Elas estão perdidas, então se vocês começarem a debater com elas, não vão chegar a lugar nenhum. Então no culto, minhas irmãs, deixa elas falar, fique calada. Que quando chegar em casa, você senta com seu marido vai explicar essa situação. Não era que elas era proibida de falar e que Paulo seria um cara machista falando cala a boca vocês, que agora só quem fala aqui é homem. Se você pegar a igreja de Corinto, meus irmãos, a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento, aonde estava tendo coisas terríveis na igreja, né, de Corinto. Estava tendo divisões de facções, estava tendo um filho, estava saindo com a mulher do seu pai, né? Estava tendo processo ali de um homem que estava processando o outro, enfim, estava tendo coisas terríveis. E automaticamente isso daí também estava começando a trazer um problema muito grande para a igreja de Corinto. Então quando nós pegamos 1 Coríntios capítulos 14, 34 e 35, ela não tem validade para os nossos dias. Está entendendo? Pois nós não vivemos a realidade outra aqui, nós estamos em outra época. Então a atitude do apóstolo Paulo não foi de cunho machista, mas ele teve como o quê? Como objetivo de preservar ali o culto, o único culto verdadeiro a Deus, a Jesus, e não permitir o culto, né, que fosse manchado pelo culto da deusa Afrodite dentro das igrejas. Que isso lá também estava causando um problema muito grande, meus irmãos. Algumas mulheres estavam começando a pensar, puxa vida, começando a deixar seu coração fermentar por essas situações com essas deusas, ou com essa deusa Afrodite. Porque note, irmãos, notem, se você vê o contexto completo, ali de 1 Coríntios 14, não tem nenhum líder, ancião, nenhum pastor que é mencionado ali, nem mesmo nenhum profeta. Então todo mundo fazia o que queria lá na igreja de Corinto, incluindo mulheres falando lá em línguas estranhas, profetizando ao mesmo tempo, assumindo lideranças nos cultos, ao contrário que a palavra de Deus ensina. Tá entendendo? Então, através dessa atitude dessas mulheres lá de Corinto, estava totalmente inflamando, né, o coração daquelas mulheres. Então, o que eu acho interessante? Tudo que o Pai fez tem um propósito. Nada é feito por acaso. Não, tudo isso daí tem um propósito. E há uma cultura lá atrás. Então, o que eu acho aqui interessante,
né, que fala assim, sobre o véu, então é algo maravilhoso, porque quando nós vemos algumas irmãs nossas, que eu acho bonito ali, irmãs da CCB, né, que tá com aquele véu todas ali, fica bonito, é algo muito bonito de você ver aqueles irmãos tocando os seus instrumentos, como diz Salmo 150, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Mas hoje você entendeu, né, que o contexto ali, né, se identificava com uma prostituta porque ela tinha o cabelo raspado, por isso que fala do véu. E também ali, se você pegar o versículo ali, também fala para o homem não cobrir a sua cabeça, mas aí também já seria um outro contexto. Tá entendendo, meus amigos? Por isso que eu acho apaixonante a gente aprender, né, um pouco mais a fundo, porque assim, você pode se deparar com isso daí. Eu tenho certeza que quando você assiste um vídeo desse, meus amigos e minhas amigas aí, que tem despertado para estudar a Bíblia, para conhecer mais, né? Quando você se deparar a esse versículo de 1 Coríntios 14, 34, 35, você já vai lembrar. Quando você fala assim, por que as irmãs da congregação, eles usam aquele véu? É proibido usar? Temos que usar? Não temos que usar? Então você já vai entender que o véu literalmente foi instituído naquela época, né, para que fosse essa distinção entre prostitutas, né, que tinham seu cabelo raspado e tinham que colocar ali por sinal de vergonha. E todos que colocavam o véu, ou todas que colocavam o véu, as pessoas olhavam e falavam ali, ela está arrependida do que fez, hoje ela quer mudar de vida, mas não é algo obrigatório, tá, irmãos? Não é algo obrigatório. A Bíblia não fala aqui. Não tem nenhum versículo, até onde eu sei, se tiver, né, vocês coloquem aí para mim na descrição depois. Mas não tem nenhum versículo falando a obrigatoriedade de usar o véu, de colocar o véu. Entendeu? Isso eu estou falando do contexto daquela época. Bacana, meus irmãos, como é legal a gente poder estudar as Escrituras Sagradas, né? E a gente poder fazer aqui um paralelo de ver, né, a complexidade, né, e não pegar algo isolado e fazer deles base. Tá? Eu não posso pegar algo isolado sem entender todo o contexto que está falando. Hoje, infelizmente, meus irmãos, eu tenho conversado com muitas pessoas, muitos irmãos têm falado comigo, tanto pessoalmente, como enviado mensagem no WhatsApp, e falando assim, pastor, puxa vida, eu achei interessante aquilo que o pastor falou, faz tanto tempo que eu estou na igreja, nossa, bem dizer, cresci lá dentro e não sabia muito dessas coisas aí, dessas historicidades. Eu fico muito feliz, irmãos. De verdade, eu fico com o coração muito feliz, aonde tem despertado aí, né, tudo para honra e glória do Criador, do Eterno, amigos que tem aí, eu olho o status, né, de alguns aí, de algumas aí no Facebook, ali o status no WhatsApp, né, e vejo ali com o computador, vejo com a Bíblia, vejo com caneta marca-texto, né, e aí eu falo, puxa, que legal, é sinal que a gente está despertando através do Espírito Santo esse desejo de conhecimento bíblico na vida dos irmãos, né? Isso daí, irmãos, não tem preço que pague. Foi que nem eu sempre falo, irmão, se você for fazer um canal no YouTube achando que você vai ganhar muito dinheiro com conhecimento bíblico e histórico, irmão, pode esquecer, né? Pode esquecer que não é desse jeito. Mas eu estou muito feliz, de verdade, muito feliz, aonde eu vejo aí, no meio de todos esses 100, eu gostaria de ver esses 105 amigos aí, né, escrevendo aí na descrição do vídeo, falando, pastor, ó, tô buscando, tô lendo, tô aprendendo, pô, pastor, faz um vídeo falando sobre isso daqui, puxa, eu aprendi, nossa, isso daí ia ser surreal, mas a gente sabe que, infelizmente, nem todos fazem isso, mas eu já fico feliz deles pararem para assistir esses vídeos, né, e aonde tem levado aí muito conhecimento na vida dos irmãos, né, então, assim, meus irmãos, eu agradeço, né, por todos vocês, mesmo de coração, sabe? Faço sempre com a humildade, sabe? Não querendo falar que nós conhecemos, que somos o dono da razão. Pelo contrário, nós a cada dia aprendemos aí, todos os dias com homens e mulheres de Deus, né? E isso daí é o que me faz feliz aí, a gente poder adquirir conhecimento. Então, hoje você já sabe que Paulo não foi um cara machista, né? Paulo não proibiu as mulheres de falar na igreja. Paulo só pediu para as mulheres irmãs, nesse exato momento, fiquem caladas. E ali fala, pega o livro, eu te aconselho para você entender melhor. Pega o livro de 1 Coríntios capítulo
capítulo 14, e lê, vê tudo aquilo que estava acontecendo lá. Vocês vão falar, meu Deus, estava tendo tanto problema, estava tendo problema na área profética, onde um monte de gente profetizava, e não era para um monte de gente profetizar, era para profetizar 2, no máximo 3, aonde tinha que ter interpretação, né, onde estava tendo divisão, onde é o contexto que fala aí do capítulo 14. Então, irmãos, é apaixonante quando a gente começa a buscar aí conhecimento bíblico e conhecimento histórico. Beleza? Brigadão, posso contar com vocês? Vocês vão compartilhar esse vídeo aí, irmãos? Compartilhe esse vídeo, sabe? Leve o evangelho do reino adiante, porque tem muita gente precisando aí de conhecer conhecimento bíblico histórico. Beleza, meus irmãos? E um beijo no coração de cada um de vocês, né? Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, que você possa adquirir conhecimento, né? Ler Bíblia, porque esse daqui é o manual que nós temos aqui para buscar para nossa salvação, para lutar contra as armas do mal. Essa aqui é a minha Bíblia judaica, né? Ela tem uma tradução, é uma língua mais original ali, né? E eu gosto muito dela. E te aconselho, compre essa Bíblia judaica completa, que eu falo para você. Você que gosta aí de pregar, vou fazer a propaganda dela. Bíblia judaica completa, apesar de eu não estar ganhando nada disso, mas eu já estou ganhando, que é ver você obter conhecimento e palavra de Deus. Beleza, meus irmãos? Então hoje fica por aqui o nosso vídeo. Até o nosso próximo tema, né? Um grande abraço para todos vocês e um beijo no coração de cada um de vocês. Tamo junto? Deus vos abençoe. Grande abraço.